Olá, bom dia, nono ano, mais um ano se inicia e eu quero desejar boas-vindas a cada um de vocês, desejar que o Senhor abençoe a sua família e que vocês possam, nesse novo ano, crescer, amadurecer, ter sabedoria, colocar Deus em primeiro lugar sempre e que seja um ano de muitas bênçãos, né? Que seja um ano melhor do que 2020. Eu acredito nisso, né? Com certeza será. Então, que a gente possa fazer desse novo ano um ano de muitas bênçãos. É que eu espero. Estou aqui para ajudar cada um de vocês, os alunos novatos, se sintam abraçados e o que precisar estarei aqui, tá bom? Vocês têm o WhatsApp nos grupos, o que precisar podem mandar mensagens, tá bom? Vocês fiquem à vontade para mandar mensagens para tirarem as dúvidas com relação a atividades, a qualquer coisa que vocês precisarem. Lembrando que nós temos duas aulas, enquanto online, nós teremos duas aulas, uma a terça-feira, que será pelo Eclés, pela plataforma CPB, que é o Eclés, e a aula Zoom, que acontecerá toda sexta-feira. A aula Eclés, então, se você já entrou pelo Eclés, você está assistindo, então, essa aula minha, você já está sabendo, após, então, o estudo dessa aula, você vai fazer a atividade que está propondo lá. E quando você assistir a aula Zoom, você também vai fazer a atividade que for pedido, tá bom? Na nossa aula Zoom, nós vamos fazer uma revisão de tudo que a gente estudou o ano passado, um pouquinho, né, daquilo que é mais importante fixar no oitavo ano e que é importante aí até mesmo para o nono ano. E nessa aula, nós já vamos introduzir um pouquinho aí, falar um pouco sobre, já introduzir o nosso capítulo novo, né? O capítulo do nono ano, tá bom? Então, na sexta-feira, nós vamos fazer uma revisão geral daquilo que nós estudamos no oitavo ano, ano passado. E nessa aula de hoje, nós vamos fazer uma introdução, uma pequena introdução aí do que a gente já vai visualizar nesse próximo ano. Então, eu só vou falar um pouquinho do que a gente vai ver nesse ano. Então, o livro do nono ano, ele vem abordando muito. Essa primeira parte do livro, nós vamos estudar aí sobre os recursos naturais, tudo aquilo que existe na natureza, os recursos naturais renováveis e não renováveis. Depois a gente vai estudar sobre os movimentos ambientalistas. Nós vamos estudar também sobre a Europa, né, aspectos naturais, aspectos demográficos. Nós vamos estudar também a geopolítica. Também estudaremos aí sobre a Ásia, também aspectos naturais, aspectos demográficos, aspectos geopolíticos e também estudaremos aí sobre a Oceania, estudaremos sobre as regiões polares, aí Antártida e finalizaremos aí esse ano aí de 2021. Então, esse ano é um ano que a gente completa aí também os outros continentes, né? Que o ano passado nós estudamos aí sobre a África, sobre a América, né? Os aspectos naturais e econômicos, os aspectos demográficos, né? Então, a gente vai dar uma introdução aí um pouquinho sobre um pouquinho aí sobre esses
os recursos naturais, né? A gente precisa entender que os recursos naturais, eles são definidos como tudo aquilo que é necessário ao homem e que também se encontra na natureza. Então, os recursos, eles são classificados em renováveis e também são classificados em não renováveis. Então, gravem aí para mim, os recursos, eles podem ser renováveis ou não renováveis. Então, recursos naturais é tudo aquilo que o homem tem necessidade. Então, se o homem, ele necessita da água, ele é necessário para ele. Ele necessita de uma madeira, ele tem necessidade dessa madeira, né? Então, é classificado como recurso. Então, tudo aquilo que se encontra na natureza e que é necessário ao homem é classificado como recurso e que é classificado em recursos renováveis e não renováveis. Então, o homem, ele é parte integrante aí dessa natureza. E desde do surgimento do homem na Terra, ele sempre contou com que a natureza vem oferecendo aí, como alimento, como água, como abrigo. Então, esses itens, todos esses itens, eles são essenciais para a sobrevivência dos seres humanos. Então, todas essas etapas históricas aí que nós estudamos da humanidade, todas essas etapas, o ser humano, ele fez uso da natureza. Primeiramente, para o seu próprio sustento, e depois, mais tarde, ele começou a produzir excedente, para depois, principalmente aí na Revolução Industrial, para gerar lucro, né? Então, as sociedades capitalistas, elas sempre buscavam aí, incessantemente, o quê? O lucro. Elas extraíam cada vez mais os elementos da natureza, esses recursos da natureza, em busca do lucro. Então, são considerados aí, vamos retomar aqui, recursos naturais, tudo aquilo que é necessário ao homem e que se encontra onde? Na natureza, dentre os quais nós podemos citar exemplos aí como o sol, as florestas, os animais e dentre outros. Então, nós temos aí os recursos naturais, os dois grupos que eu citei, vamos relembrar, recursos naturais renováveis e não renováveis. Qual que é a diferença, professora? Então, recursos naturais não renováveis. Os recursos naturais não renováveis são matérias-primas que foram extraídas, retiradas da natureza e que não poderão mais voltar para o seu local de origem, ou seja, uma vez extraído da natureza, o elemento ele não será renovado, ou pode ser também que ele vai demorar, ele tem uma demora muito longa para ser renovado. Então, esses recursos, eles tratam-se de fontes de reservas limitadas, eles têm uma limitação e que tem que ter uma preocupação, que eles podem vir o quê? A acabar. Se eles não forem utilizados da maneira correta, eles podem acabar por completo, ou podem levar milhares de anos para serem produzidos novamente. E isso aí é uma preocupação que o nosso meio ambiente aí vem enfrentando, né? Esses recursos, eles são diferentes dos chamados recursos naturais renováveis. Por quê? Os recursos naturais renováveis, eles estão em constante regeneração. Por exemplo, a água, né? O vento, a energia solar, a energia eólica, a energia hidráulica. Esses são exemplos de recursos renováveis, tá bom? Agora, exemplo, professora, de recursos não renováveis, os combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão, as pedras preciosas, por exemplo, forem extraídas, vai chegar uma hora que ela vai ser retirada e vai acabar. Você vai retirando o ouro, uma hora vai acabar. Então, o ouro, a prata são considerados recursos não renováveis. Uma vez eles vão sendo retirados, vai chegar no limite de acabar. O petróleo também, ele vai sendo retirado
E uma hora essa reserva vai acabar, porque ela tem uma limitação. Então, falando um pouquinho mais sobre os recursos naturais renováveis, eles são recursos que podem ser recolocados na natureza e de manutenção. E o ritmo, ele pode ser maior ou ele pode ser igual ao consumo humano, porque ele é considerado inesgotável se ele tiver um equilíbrio, né? Se ele tiver um equilíbrio aí na sua utilização. Nós podemos citar aí, como, por exemplo, a energia solar, que ela é armazenada com a ajuda de equipamentos especiais, né, como aquelas placas solares, a energia eólica, que é muito utilizada aí, a hidroelétrica, pois são recursos que são o quê? São contínuos, que não correm o risco de acabar a longo prazo. Então, os renováveis também são o papel, a madeira, porque você pode plantar, né? Existe a forma de você plantar. Eles podem ser recolhidos com cautela, com cuidado, né? E sem haver descaso e nem excesso aí. Os recursos que são mais importantes para a nossa sustentabilidade hoje são a água, né, a radiação solar, o vento, a onda, né, a madeira, o peixe, a energia hidroelétrica, né, a água, por exemplo, ela é considerada um recurso renovável, mas para nossa utilização, ela é só 3% a água que é utilizável, que a gente utiliza. O resto das águas que existem no mundo estão congelados, ou é a água salgada. Então, nós precisamos entender que esses recursos, eles precisam ser utilizados, mas de maneira consciente, né, de maneira racional. E o nosso Brasil, já voltando aí para o nosso Brasil, né? O nosso Brasil é um país rico em elementos naturais, em recursos naturais, que nós tiramos aí a maior parte aí da nossa economia do solo, né? Nós cultivamos aí café, feijão, milho, mandioca, além de vários outros vegetais aí. São recursos que nós utilizamos aí para nosso consumo próprio, mas também para comercialização, até para a comercialização externa aí, né? E um outro maior recurso que nós temos é a nossa floresta amazônica e outras florestas que são valiosas aí em elementos naturais que precisam ser protegidas contra os desmatamentos, que nos últimos anos aí nós temos visto que vem sofrendo perdas de árvores, né, como desmatamento por conta dos seres humanos. E aqui no Brasil já existem casos de falta de água, de luz e de vegetais em muitas partes do nosso Brasil. Falta água, falta luz, porque existe descaso do próprio ser humano. E um dos problemas maiores é a questão da poluição do ar e da água. E com a poluição, os recursos são prejudicados. E aí vai gerando o quê? Uma baixa qualidade de vida para cada um de nós. Então, os recursos renováveis, eles são recursos que eles podem ser renovados, mas precisam ser utilizados de forma consciente. E eles precisam ser preservados, né, utilizados de forma limitada, né, com devido cuidado, tá bom? E aqui fica essa nossa primeira introdução aí da nossa primeira aula, falando aí um pouquinho dos recursos, o que são recursos naturais. E lembrando, então, que eles são divididos em recursos naturais renováveis e não renováveis. Então, que eles são divididos em recursos naturais renováveis e não renováveis. Beijos para vocês e até a nossa